Só que eu tô na horizontal, né? Ou eu tô na vertical. Isso, você consegue virar o telefone? Aí, tá vendo? Deixa eu te falar, eu fico perguntando, mas assim, eu não vou ficar perguntando muito, porque senão vocês falam as coisas mais legais fora do ar e quando a gente tá gravando, aí vai rodar uma vinheta. Olá, eu sou a Adriana de Barros e começo agora mais um Mistura Cultural, um programa feito para as redes sociais da TV Cultura e exibido também na Rádio Cultura Brasil. Hoje o meu convidado é muito especial. Eu sei que eu falo isso para alguns, mas esse ele é de verdade. Não que os outros não sejam, né? Já começo me complicando aqui, mas é porque é uma banda que eu gosto bastante e gosto muito também do Tiago Oliveira, vocalista da banda Maglore, que está aqui comigo hoje. Tudo bem, Tiago? Ah, tudo maravilha, felicidade demais estar com você aqui, TV Cultura, Rádio Cultura, tudo muito querido, muito feliz. Bom, a gente vai falar do quinto álbum de estúdio da banda Maglore. Tanto tempo já de estrada aí, cheio de novidades. Eu achei o álbum belíssimo, muito belo mesmo, muito gostoso ouvir as 13 faixas que estão no álbum. Bom, maioria das composições sua, né, como sempre, sua e do Lucas, é isso? Sim, Como é que foi fazer esse álbum? Me conte. a gente ficou muito feliz, a gente se sente muito seguro, né, de ter lançado esse disco, porque ele ficou muito tempo para ser lançado. A gente sentou para começar a ensaiar algumas composições em janeiro de 2020, que foi quando ali chegou a pandemia, veio de, né, ela veio incrivelmente forte e fechou tudo normal, né? Quer dizer, normal não, né, mas foi o que teve que acontecer, tudo ficou fechado e a banda ela se dispersou, né? E a Maglória ela lança disco em um ano e sai em turnê no outro, né? Ela lança disco em um ano, no outro é turnê do disco. E pela primeira vez a gente viu ali em 2020, que a gente já não tinha lançado disco em 2019, a gente falou, gente, vamos ficar sem disco para 2020. O tempo passou e a gente se encontrou em 2021. E foi engraçado porque quando a gente se encontrou, a gente já tinha mudado muito a cabeça assim em relação a tudo, a vida, sobre o que é ser músico. A gente mudou bastante enquanto músico, enquanto pessoa também, né? Foi um período muito transformador e a gente lutou muito para que isso transformasse a gente em pessoas melhores e tal. E quando a gente se encontrou, a gente falou, bicho, eu acho que se dá para tirar algo de bom disso tudo foi que esse disco ele realmente ele precisava de um tempo, porque a gente estava indo numa direção que talvez a gente tivesse muito, sabe, muito apressado para lançar algo e agora a gente simplesmente tem na mão, né, tipo, o tempo necessário, teve na mão o tempo necessário para se fazer, para se maturar, para se entender, né, o que a gente queria. E a gente acabou ficando muito feliz. Muitas músicas começaram a ficar mais prontas em 2021 mesmo, sabe? Foi algo que a gente se transformou em uma outra coisa. Tanto é que eu acho que mudou tanto o som, assim, da banda. Eu acho que é um disco mais coeso, que de certa forma conta todas as fases da banda ali em um disco só. É um experimento também, né? É uma coisa nova de sair do lugar de onde a gente estava também. A gente ficou muito feliz com o resultado, assim, do disco. Pra gente mesmo, assim, mostrou um outro lado que eu acho que a banda tinha e que a gente nunca explorava, que era a canção mais crua mesmo, assim, desligamos um pouquinho as guitarras, enfim. Foi um barato fazer esse disco, foi libertador também, a gente se entendeu de outra forma. Foi muito bom ter gravado ele, a gente viajou para Belo Horizonte para gravar. Eu ia te Enfim, perguntar foi muito isso, eu bom. ia falar por que a escolha de Belo Horizonte? É que a gente tem um camarada que é o nosso produtor musical, que é o Leonardo Marques. E ele, a gente conheceu ele quando a gente foi abrir o show do Transmissor, que era a banda que ele tinha em Sei. Belo Horizonte em 2010. E quando a gente se conheceu, eu era muito fã dele, porque ele era de bandas que, enfim, fizeram sucesso lá fora, o Diesel, o Dora, etc. Bandas que tocaram muito nos Estados Unidos. Eu era muito fã dele e a gente começou uma amizade ali. Ele apresentou a gente para um monte assim de banda, sabe? Apresentou, que eu digo sonoramente, né? Mostrou um monte de som pra gente. E a gente criou uma amizade incrível e desde o disco 3 da Maglória ele tá presente. Quando a gente gravou no Rio de Janeiro, ele tava. E aí a gente sentiu a necessidade de gravar na casa dele, sabe?
Vamos fazer um Sim. esquema de casa mesmo, amigos. Nós somos praticamente uma família, todo ano a gente se encontra. São mais de 10 anos de amizade, assim. E é um cara que é muito bom de produzir disco, as ideias são muito legais, a gente se sente muito confortável. E Belo Horizonte é uma cidade que a gente tem um carinho imenso também. A gente é. Muitas coisas místicas aconteceram com a Maglore por conta da cidade de Belo Horizonte. Os mineiros, o Lucas, né, o Luquinhas, Lucas Gonçalves, ele é mineiro, né? Então, Minas vive dentro do nosso coração. E agora você vive em São Paulo, né? Eu moro em São Paulo, eu moro em São Paulo há muito tempo, só que eu moro em Salvador também, porque assim, eu não consigo ficar o ano inteiro em São Paulo. Passei minha vida toda em Salvador, né? A vida inteira, fui criado em Salvador, então os amigos, Ninguém tudo mais. consegue ficar longe de Salvador, humano. Pois é. E aí me acostumei um pouco mais em ficar mais tempo em São Paulo, mas tem uma hora que dá uma loucura e eu preciso voltar. Então eu geralmente tento passar 3 ou 4 meses do ano em Salvador e o resto do ano aqui em São Paulo. E é onde a gente encontra Melhor todo dos mundo, que é no verão em mundos. Salvador, né? É, Pois melhor é. dos mundos. Bom, voltando para as músicas, né? Todas as vezes que eu ouço seus álbuns, não só da Maglore, mas como Boa Sorte, que eu amei, é muito forte essa temática do amor. Aí eu fico pensando sobre os seus momentos de composição. Em quais momentos você faz essas músicas? Eu acho que eu divido esse momento aqui, sendo muito sincero, né? Cometendo um sincericídio. Eu divido muito esses momentos antes de eu começar a fazer terapia, que foi em 2016, 2017, na psicanálise. E depois, me parece que antes eu precisava de um certo caos na minha vida para criar, e isso é uma mentira que a gente conta pra gente e acaba se machucando e machucando um monte de gente. Foi muita coisa de experiência, mas foi muita coisa de observação. E eu mudei muito a minha forma de compor e de enxergar essa coisa do amor e das relações dos últimos anos para cá, né? Eu acho que um artista que se propõe a fazer música pop, popular, né? Tipo, música para cantar, sabe? Verso e refrão. Se ele se propõe isso, ele necessariamente ele vai esbarrar num tema que é muito claro, que é o amor, porque a gente se identifica, sabe? Todo mundo se identifica com as relações. E eu não falo só de amor no sentido da relação amorosa, É. sexual, isso, a dois. Eu tô falando do amor que vem de outros lugares, né? Nesse disco novo tem uma música que eu acho que ela fala sobre o amor, que é transicional, mas é do amor da própria pessoa, sabe? Tipo assim, quando ela descobre que ela às vezes acaba sendo muito ferida quando ela não se ama e o fato dela conseguir se amar sem uma certa demagogia, se entender de verdade, é algo que transforma a pessoa, sabe? E aí você tem a música de Luquinhas, que é Maio de 68, que é uma música que é extremamente política, mas é uma música que para mim eu não consigo não enxergar amor, porque ele fez para a mãe dele, né? A mãe dele nasceu em maio de 68 e ele pegou os jornais daquela época e fez uma composição que eu acho sensacional. E aí tem uma que também já é mais autobiográfico, que é Amor Antigo, que é uma música desse disco novo, do 5, que fala sobre uma relação e sobre o término dela, né? Eu acho que o amor ele está presente de tantas formas na nossa vida. E essa coisa de término, por exemplo, em outros gêneros, o término é sempre utilizado de uma forma meio cheio de recalque, coisa do tipo, não vai me ter mais, olha só o que você perdeu, e etc e tal. E eu penso que, tipo, se eu vou fazer uma música diferente, eu vou falar sobre um amor que se transformou e as duas pessoas que tinham uma relação, né, afetiva ali, sabe, marido e mulher, o marido, sabe? O amor, ele se transmuta em outra coisa. E nessa música eu deixo claro que, tipo, tem uma frase que fala que é, tipo, a história sempre tem um fim e o amor não. A gente não precisa encerrar nossas relações com essa carga de rancor e de coisas que o amor se transforma em outras coisas na vida. E foi algo que eu passei pela minha vida, assim. E eu acho que me engrandeceu muito passar por uma relação onde a gente se fala toda semana, sabe? Eu já falei, pô, se você vai conhecer meus filhos, vou levar na sua casa, sabe? Essa coisa, tipo, virou duas pessoas irmãs, tá ligado? Eu acho que isso é uma coisa enfim, eu gosto de falar de amor de diferentes formas. É óbvio que tem discos ou outros que a gente fala de uma forma um pouco mais tristonha, um pouco mais, né, existencialista.
E tem essa coisa do amor jovial também, tem uma música que chama Outra Vez, que é a coisa de você se apaixonar de novo e sentir frio na barriga, enfim, o amor ele tá presente, assim, nas minhas obras, porque eu acho que é clichê pra caramba falar isso, mas eu acho que é uma das coisas mais bonitas que a gente pode entregar, sabe, para as pessoas. O mundo, ele parece que cada vez mais as pessoas vão esquecendo, né, do amor em si, a coisa tá tão, os tempos são tão belicosos, assim, tão difíceis. O que é gostoso de ouvir desse álbum é que a gente vai se envolvendo nele e aí ele finaliza com mais uma prova de amor que é para Gil e Donato, onde vocês homenageiam Gilberto Gil e João Donato. E aí você fala, ai meu Deus, não acabou ainda a emoção. Por que vocês resolveram colocar essa homenagem nesse álbum? A gente tem uma música de Gil e Donato que é A Paz, né? Que é Uhum. A Paz invadiu meu coração. E a história dessa música é que João Donato queria muito que Gil fizesse a letra logo, porque ele estava agoniado. E Gil falou, calma. E aí eles se encontraram um belo dia de tarde. E aí Gil tinha que sair. Ele falou, não, faça logo essa música. E aí ele foi e dormiu no sofá de Gil. E quando ele acordou, a letra estava toda pronta. Ai, Ele que deu um maravilha. cochilo, Gilberto Gil foi lá e fez a letra toda. E aí a gente estava tocando esse disco lá em casa, né? Tava tocando as músicas, ensaiando, né? Enfim. E aí eu dormi. E quando eu dormi, eu acordei com um violão de Luquinhas. Luquinhas estava tocando violão. E aí eu falei, ó, meu Gilberto Gil. E Ah, a letra começava com a letra começava com a vida vai, eu sei, aquela coisa meio existencial assim, sabe? E quando a gente foi escrevendo, né, a música, gente, a banda tá ensaiando aqui, mas se tiver ruim eu paro. Mas não, dá tá pra tudo ouvir? Tá bem, vamos top. lá. A gente vai parar o papo aqui um pouquinho para mostrar essa história que o Gil conta da música A Paz em um programa ensaio aqui da TV Cultura. Rapaz, essa já tem uma história mais um pouco mais elaborada. Mas, na verdade, Donato também ele aparecia com as fitas com Leila 1, Leila 2, Leila 3, Leila 4. Leila era a moça com quem ele namorava naquela época. E fazia para ela várias canções ao piano, tocava. E disse assim, vamos fazer uma música e tal. Escolha uma dessas aí, vamos fazer. E sentou-se lá no sofá e eu fiquei ouvindo. Acho que é Leila 4, se não me engano. Aí eu me fixei nela e eu me lembro que ele adormeceu no sofá. E eu então rabisquei, comecei a rabiscar. A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. Eu pensei em mim, eu pensei em ti. E quando ele acordou, eu disse assim, olha, eu fiz aqui uns rabiscos, umas coisas, ouça e tal. Aí eu cantei para ele, ele gostou. Leila 4 está neste álbum Leilíadas, de João Donato, lançado em 1986. E a versão com a letra A Paz foi gravada pela Zizi Posse e está aqui nesse álbum. E aí a gente começou a escrever a música, e a música tem essa coisa da passagem do tempo e da entrega, né? Tipo assim, o grande barato da vida não é só você querer saber de tudo, saber das coisas, mas você saber querer, sabe? Você saber querer as coisas te traz para um outro lugar na vida. E eu sou muito apaixonado por Gilberto Gil, e eu acho que acho que é uma inspiração para qualquer artista vivo hoje no Brasil. Se chama Gilberto Gil, e tem uma música que ele fala que, enfim, que não tem medo da morte e tal, etc. Eu falei, é claro, ele é Gilberto Gil, ele não vai morrer nunca. O que ele criou dentro da música é imortal. Sabe daqui a 300 milhões de anos, quando as ondas de rádio estiverem contando para o universo inteiro tudo o que aconteceu no planeta Terra, então os alienígenas eles vão pegar a discografia de Gilberto Gil e vão ficar malucos, entendeu? E é Que isso. E legal. quando a gente viu, a gente estava fazendo uma música em homenagem a ele, João Donato, que também é outro ser de luz, assim. E é uma música que vem nesse clima meio saudoso, né? Ô, Tiago, e a sua infância em Salvador era ouvindo o quê? Gilberto Gil, João Donato? Como que. Ou não, não era nada disso. Não,
Não? Eu Ah. não, eu fui iniciado no rock. Assim, eu cresci com meus pais, mas os meus tios todos, 8, 9 tios moravam na mesma casa. Então, era uma galera incrível. Boa parte era apaixonado por Renato Russo, né? Legião Urbana, e meu pai gostava muito de Raul Seixas e Roberto Carlos. Então a música, a canção sempre foi muito presente na minha vida. Quando eu comecei a tomar partido assim do que eu realmente queria gostar, eu comecei a ouvir muito Michael Jackson e depois eu caí no rock and roll. E aí, quando eu caí no Nirvana. E quando eu ouvi Nirvana, eu devia ter uns 11 anos, mais ou menos. Quando eu ouvi Nirvana, uma chave virou na minha vida. E ali eu falei, eu acho que eu vou ser músico mesmo. Eu acho que não, eu não consigo sair disso aqui. E aí depois eu tive a fase de renegar o Nirvana, porque era muito simplório. E fui cair no João Gilberto. Quando eu caí no João Gilberto, também virou outra chave. E eu falei, não, agora tem que ser esse tipo de música. E aí foi, né? Do João Gilberto você vai para todo mundo, né? Vai para a música Escuta, brasileira inteira. então, e aí você fala que esse disco, você falou agora no começo do nosso papo, que esse álbum é um álbum que tem uma sonoridade que vocês, não sei se buscavam, mas que algo já diferente do que, né, Sim. do que vocês tinham. Já era uma vontade ou foi algo que aconteceu de forma natural? A gente buscava isso porque a gente tem uma certa inquietação quando a gente grava disco, sabe? O disco 3 e o Todas as Bandeiras, eles têm uma similaridade estética, que é muito uso de guitarra e de efeitos de guitarras, que é uma coisa mais moderna, que aponta para um cenário muito mais atual, etc. E eu sou uma pessoa muito distraída e às vezes muito inquieta, assim, eu cansei dos brinquedos, sabe? Dos pedaizinhos, sabe? Eu cansei um pouco de brincar daquele jeito e eu queria brincar de outra forma. E a forma que eu queria brincar, e os meninos também, porque de certa forma é uma brincadeira que é séria, né? Eu queria brincar de fazer orquestra e de fazer com que uma música minha coubesse dentro de um trio de metais, um quarteto de metais e um trio de violinos, etc., como o Frank Sinatra da vida, sabe? Uma coisa antiga. Só que eu Uhum. queria soar com o som de hoje. O que é um desafio muito grande para a gente que é uma banda de rock, que coloca a guitarra na frente, coloca um monte de efeitos, etc. Dessa vez a gente ficou nu, né? Eu tinha experimentado esse tipo de situação no meu disco No Boa Sorte, né? Que ele tem um pouco disso, dos violinos, etc. e tal. Eu falei, putz, eu posso fazer isso com a Maglore sem soar igual o meu disco, porque a gente tem uma identidade muito própria, de Éder tocando bateria, Léo tocando guitarra, o Luquinhas também, ele é muito característico, tem muita personalidade. E a gente falou, gente, vamos deixar a música nua e ela vai ser do jeito que ela é, vamos criar uns arranjos e vamos deixar assim. Essa é a brincadeira nova que a gente tem. É tudo tesão da vida, sabe? Assim. Tiago, como que é ter a sua música Motor na voz da Pitty e da Gal Costa? Cara, eu acho que se tivessem combinado isso, eu acho que não aconteceria. Foi muito ao acaso. E na época eu fiquei assim. Eu acho que até hoje a ficha não caiu muito, sabe? E eu até gosto que ela não tenha caído. Eu me sinto muito lisonjeado e eu me sinto muito feliz. Gal Costa, para mim, é uma das 5 maiores cantoras da história da música. Eu não tô falando da música nacional, tá? É a minha opinião. Eu considero Gal Costa um dos maiores artistas do mundo, assim. É, e Pitty foi uma grande inspiração da minha adolescência. Eu era apaixonado por tudo que ela fazia, seguia. Ela era de uma banda chamada Em Coma, lá em Salvador. E eu ia às vezes na loja que ela trabalhava só para ficar olhando para ela, sabe? Pra ver se eu pedia um autógrafo, ficava com medo de pedir autógrafo, com vergonha e Que tal. legal. Quando a gente imaginar que o Tiago ia lá na loja que a Pitty trabalhava em Salvador, a gente achou aqui um trechinho do Musicals com a cantora ainda na banda Em Coma. Se liguem. Quero ver essa galera aí se tá viva mesmo. Difícil manter uma banda de hardcore na Bahia ou não? Não só na Bahia, como em todo o Brasil, eu acredito. Assim, é muito difícil, é muito investimento que você faz. Não só de grana, que isso é o mínimo, mas principalmente de, assim, investimento pessoal, sacou? Você tem que abdicar de um monte de coisas. E é complicado, mas as pessoas que estão afim continuam fazendo. Nesse meio que a gente vive, que não é mainstream, já não é underground, o meio, né? A gente às vezes faz show para 10 mil pessoas, para, sabe, para 1.000, enfim. E a gente se cobra muito e às vezes a gente fica muito na dúvida se a gente está fazendo algo que realmente vale a pena, se a gente não está fazendo algo supérfluo, sabe? Se a gente está
a gente se coloca em dúvida, a gente duvida da gente, né? E eu acho que isso me ajudou a largar um pouco essa paranoia de não, eu acho que eu não sou bom, eu acho que eu tenho que, sabe, fazer outra coisa, porque a gente sempre vive esse medo, né? A gente tá no Brasil também, que é um lugar Uhum. super doido, assim. E depois disso eu falei, não, acho que é isso que eu gosto mesmo de fazer e eu tenho que melhorar. E ao mesmo tempo eu não levo para um lugar onde, tipo, olha só quem gravou minha música. Eu acho que eu sou melhor do que as pessoas, porque eu acho que o primeiro ponto para derrocada e para decadência é você se achar que você achar que você é melhor do que os outros. Até porque a minha geração e a geração que veio depois de mim, tada de compositor incrível no Brasil, as pessoas precisam conhecer mais. Eu acho que isso foi mais um ponto de motivação para mim, sabe? Quero me sentir mais motivado a estudar mais composição e fazer mais música e fazer música melhor e curtir o processo de fazer, sabe? É isso. Você falou agora da diferença que você tem no seu álbum solo e com a Magloire, né? Como é possível dividir isso? Eu acho que é de forma muito intuitiva. Muitas vezes a gente não pode colocar um formato pronto da nossa cabeça e falar isso vai para o disco, isso vai para a banda, sabe? A gente tem que seguir uma espécie de intuição que eu não consigo explicar muito bem nas palavras, mas eu vou tentar meio que resumir. Com a Maglória, a gente passou muito tempo junto, então a gente foi descobrindo como a banda chega no resultado final. E com o tempo, eu poderia ter feito meu disco solo antes, eu poderia ter, mas eu senti que eu gosto de ter banda, eu sei que é um grande desafio, eu sei que é mais difícil do que ter uma carreira solo, mas eu adoro ter banda e eu, de certa forma, também me sinto responsável pela vida desses caras que são malucos e largaram tudo, faculdade, cidade, para tocar minhas músicas, sabe? Então, eu acho que com o tempo, quando eu fui me sentindo mais seguro para colocar coisas que eu acho que não cabem na banda, coisas que eu quero falar, coisas que eu quero, músicas onde eu quero me expressar, que é diferente da banda, eu fui me sentindo mais pronto para fazer isso. Eu costumo dizer que a Maglória é mais carreira solo do que a minha carreira solo de fato porque eu sou muito aberto na Maglore. A minha forma de criação é muito aberta. E os caras chegam e transformam a música em outra coisa, né? Com a personalidade deles, né? Uhum. Todos são muito criativos e, de certa forma, compõem aquilo ali, né? E aí, como eu disco solo, eu uso muito intuição. Eu conheço o tipo de música que eu tô fazendo e na hora que ela fica meio pronta, assim, pelo menos a ideia, a letra, a melodia, eu falo, não. Ou então eu mostro pra banda e a banda tenta tocar e às vezes, putz, a música é linda, mas parece que não foi feita pra gente. E Que isso aí eu acho que legal é só com isso. experiência mesmo, com o Aham. tempo, com a vivência, com o amor que você tem com a galera que você tá tocando, sabe? Tipo, a admiração entre todo mundo mesmo, sabe? É muito bom também quando os caras reconhecem, falam, não, velho, leva, essa música é incrível e ela vai ter um E destino ela é muito melhor, tua. Tem lá um sabe? carimbo, né? O Sim. Lucas também tem, né? Faz músicas dele só Sim, sem a só que banda, no caso né? dele a gente rouba as dele. Sério? Então, No eu caso, ia perguntar isso, eu ia perguntar se vocês mostram para os outros as músicas. o Luquinhas é uma situação inacreditável, assim, é fantástico, porque assim, ele compõe, eu acho que umas 15, 10 músicas por mês. E é Uhum. um volume de composição que eu não tenho, eu não consigo compor 10 músicas em um ano, às vezes, sabe? E o que acontece é que, como ele faz um volume muito grande de música, ele também se desprende muito delas muito rápido, né? Ele se desprende delas a uma velocidade muito grande. E eu acho que isso, de certa forma, até ajuda a gente a fazer uma curadoria de coisas que ele está se desprendendo e escolher mesmo. Por exemplo, ele estava postando uma música nos stories. E eu falei: você tá maluco? Você me desliga, apaga esses stories aí, traz essa música pra banda. Ele falou: sério? Mas essa música é legal? Eu falei: claro que é, essa música é muito legal, bota ela na banda, sabe? Tipo, vamos ensaiar ela. Tem umas que ele até mostra e fala: pô, galera, essa aqui eu tô querendo gravar no meu disco solo. E aí todo mundo vira: não, de forma alguma, essa música é a cara da banda, você precisa. Tem uma que é a Vira-Lata, que ele mostrou pra gente, olha a volta que deu a vida. Ele mostrou pra gente em 2017, quando a gente estava gravando o Todas as Bandeiras. A gente ensaiou e ela ficou ruim. Assim, ela não ficou com
com o cuidado que a música merecia. E Vira-Lata é uma das minhas músicas preferidas de Lucas, eu acho ela surreal de linda e tal. E a banda tava em outra fase, a gente tava com um arranjo que não favorecia a música em nada, a música perdia a emoção, sabe? É muito essa coisa intuitiva, assim, putz, a música não tá no lugar legal. Não, Luquinhas, ó, não vamos deixar essa música entrar. Tempos depois ele foi, ó, vou lançar essa música aqui. Eu falei, calma, você tem certeza? Aí lançou. Aí lançou a música e aí ele não gostou do arranjo, tirou de circulação. Aí, quando a gente foi ensaiar pro disco, eu falei, cara, Vira-Lata, deixa na minha mão, por favor. Eu nunca peço isso pra ninguém, mas ela cai na minha voz, sabe? Deixa eu cantar ela. Ele falou, vai. Ele falou, não, eu tenho um arranjo na cabeça, Luquinhas. Essa música é John Lennon, Mind Games, assim, piano e tal. E aí a gente foi e fez uma pré-gravação em casa. E aí ele ficou muito sentido, que funcionou muito com a gente, foi lá e gravou solo. E falou, não, vou fazer minha versão solo. Eu falei, ah, pode fazer, agora que a gente encontrou o caminho dela, a gente regrava, não tem problema. E aí a gente regravou a Vira-Lata, lançou primeiro como ele solo, e a gente tem a nossa versão, que é do disco 5. Você vê a volta que a música deu até chegar, e pra mim virar uma das músicas-chave do novo disco, né? Gente, olha só. Quando a gente ouve um disco, a gente nem imagina a quantidade de histórias que tem por trás das músicas. Eu acho que esse é o grande barato, sabe, de quando a Sim. gente ouve um disco. E eu fico lá viajando, sabe, tentando entender que momento você estava, quando fez. Hoje, quando eu vi que o disco foi gravado em Belo Horizonte, eu falei, nossa, por que em Belo Horizonte? Né? Os caras são de Salvador, aí estão em São Paulo, eles foram para Belo Horizonte. Aí eu fiquei já, falei, será que eles foram no estúdio? Comecei a pirar, né? E eu acho que esse é o grande lance, assim, da música. Acho que é isso que Sim, move e a pra gente que gente, né? gosta de fazer disco, né? O disco, ele nada mais é do que, de certa forma, um álbum de fotografias, sabe? É um registro de um momento. Era onde a nossa cabeça tava ali em 2020, 2021, sabe? Essa é a Uhum. foto. Agora a gente tá até em outro lugar, sabe? E Sim, é é isso. verdade. É. Escuta, e hoje a gente até atrasou aqui um pouquinho a nossa gravação, porque vocês estão ensaiando, né? Ah, eu queria que você me Sim. falasse como é que estão os shows, os ensaios. A gente tá ensaiando e é um desafio esse disco, né? Porque a gente fez a orquestrinha, né? E a gente tem que ensaiar. E nem todo show dá pra levar um quarteto de cordas pra tocar. Às vezes, casa de show, nem adianta você colocar, porque o volume de som não vai captar os violinos, né? E a gente fica ensaiando e vendo qual tipo de arranjo que fica. Então já tem uma novidade a mais que deixa a banda muito mais entusiasmada, né? Tipo, ai, vamos mudar esse arranjo aqui, vamos mudar esse arranjo ali, sem perder a essência do que é o disco, sabe? A gente fica estudando e ouvindo, e toca de novo, e cansa, para, bebe água, pensa, fala, não, tá tocando mal, vamos de novo, galera, sabe? Foi muito legal ver aquele documentário, o Get Back, né, dos Beatles, Uhum. porque ali é exatamente como as bandas se comportam, só que ali a gente tem a maior de todas, né? E é muito legal porque, de certa forma, a gente se enxerga nos processos, né? O processo de criação, os ensaios e tal. É um trabalho que é muito gostoso de fazer. É cansativo, mas é muito gostoso. No dia desse papo, a Maglore estava ensaiando para o show aqui em São Paulo. A gente vai mostrar um pedacinho do que rolou por lá. E como é voltar aos palcos depois desse período aí, né, distante deles? Você sabe que durante um tempo na pandemia, a gente entrou numa crise tão grande, porque assim, boa parte do meu trabalho, eu trabalho com a escrita, né? Eu sou compositor, eu escrevo música, às vezes textos, às vezes, sabe? E eu achava que na pandemia eu falei, não, eu vou continuar fazendo o que eu faço, compondo, etc e tal. Mas acaba que durante esse período, assim, me veio uma sensação muito esquisita de, tipo, parece que eu perdi um pedaço do meu trabalho, porque eu não tinha noção do quanto estar dentro de um palco era importante, assim, eu não tinha noção, sabe? Assim, é uma forma até muito relapsa, assim, de enxergar o meu trabalho. Eu não sabia que o palco era um pedaço da minha alma, eu não sabia que eu dava tanto valor. E quando eu parei de fazer show, eu falei, cara, parece que eu perdi o emprego, sabe? Parece que eu tô Uhum. desempregado, porque tá faltando um pedaço da minha vida. E aí,
quando a gente voltou a tocar, que foi em dezembro, janeiro desse ano, eu tava com muito medo, porque foram 2 anos sem cantar, né, de fato, sem colocar a voz em prática, e 2 anos sem fazer show e tal, e eu ficava com medo de da gente estar muito pior e tal. E eu acho que a gente se transformou em outra coisa de uma forma tão grande, a gente repensou tanta coisa na vida, que os shows estão muito mais divertidos pra gente hoje, sabe? A gente tá tocando com uma leveza, sabe? Tipo assim, bicho, olha o que a gente tem na mão, sabe o valor que a gente dá pra isso hoje? De ver uma pessoa que sai, viaja 800 quilômetros pra ver seu show, ou uma pessoa que em 2015 encontrou a namorada no show da gente e agora vai no show e a gente vê com um filhinho já, sabe? Com um protetor de ouvido assim, e a família toda. Cara, essas coisas são impagáveis na vida e eu não sacava, né? No tanto que é bonito. Bom, Thiago, a gente está chegando aqui ao final do nosso papo, mas antes de terminar, eu queria saber se você está preparando algum álbum solo, se já tem projeto. Eu sei que eu estou sendo muito ansiosa, mas é Tudo bem. curiosidade, na verdade. Sim, eu não tenho data, mas eu já tenho no caderninho as musiquinhas que Oba! estão que estão aí há muito tempo, sabe, no ar. Então eu acho que assim que a gente terminar de fazer todo o trabalho de divulgação e de shows de lançamento do 5 da Maglore, do quinto, eu vou dar um tempinho, provavelmente no ano que vem, início do ano, vou dar uma passada lá em Belo Horizonte de novo e vou fazer algo novo lá. Vou criar um disco novo lá, porque eu tenho vontade de ter outras coisas, né? A válvula de escape, né? A gente tem que fazer isso para não enlouquecer. É isso aí. Bom, quero te agradecer mais uma vez. Maravilha, Bom, querido, Adriana. obrigada. Obrigada por ter aí deixado um pouquinho de lado aí seu ensaio para conversar aqui com a gente no Mistura Cultural na TV Cultura. TV Cultura está sempre à disposição para você voltar, você e toda a banda contarem para a gente aqui as novidades, tá? Obrigadíssimo. Obrigado demais. Valeu demais, TV Cultura, enfim, lugar inacreditável, abriu muitas portas para a gente é muito feliz. Tá bom, querido. Bom, esse foi o Mistura Cultural com o Thiago, da banda Maglore. Essa entrevista fica disponível nas redes sociais da TV Cultura e lá na Rádio Cultura Brasil você não só ouve a entrevista, como também ouve todas essas músicas que o Thiago falou e outras que a gente também vai colocar, porque, né, todo mundo precisa conhecer esse álbum. Então, até a próxima. Ô, Thiago, já que vocês estão ensaiando, eu queria que você me mostrasse um pouquinho aí o estúdio. Vou abusar Tamo de aqui, você. claro, estamos com outra galera aqui agora, ó. Só fera aqui embaixo, ó. Já já vamos retomar aqui. Pronto, obrigada, viu? Valeu demais. Obrigado, Adriana. Até a próxima. Um beijão. Valeu. Beijo, tchau.